A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671-1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Não importa se você é pequeno ou grande, se vende pizza ou carro, se tem clínica ou salão de beleza. O que importa é que você trabalha para prosperar e crescer, que precisa fazer bons negócios e fechar parcerias de confiança. Isso você faz com a Cipag. Mais do que maquininha, soluções pensadas para o seu empreendimento, com as melhores condições. Cipag, do cooperativismo para o seu negócio. Carnafolia Paracatu 2019. O maior e melhor carnaval da região é aqui. Venha se divertir com segurança, tranquilidade e super shows. Sexta, dia 1º de março, abrindo a festa. Dani Gama e Emanuele Moraes. Sábado, dia 2, shows com Araqueto. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo. Domingo, dia 3, direto de Diamantina, Batucada. Eu vou seguindo tua batucada, chorando a falta do meu bem. Quero te dar um... Segunda, dia 4, Reinaldinho, ex-Terra Samba, comanda a festa. E na terça, dia 5, Emanuele encerra a folia. Não fuja, não fuja. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. OMS alerta para o aumento de casos de sarampo no mundo. Casos de dengue explodem em Minas Gerais, que já registra mais de 24 mil casos em 2019. Especialista tira as dúvidas sobre os tipos de dengue e o combate à doença. Um terço das adolescentes brasileiras já compartilhou imagens íntimas na internet. Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo prevê uma série de ações de conscientização no país. Especialistas alertam para a importância e os cuidados com os óculos escuros e ainda, consultoria traça o perfil dos desalentos no Brasil. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição com um alerta. Você já ouviu falar no sexting? Um terço das adolescentes brasileiras já compartilhou vídeos ou fotos íntimas por mensagens de celular. Mas a prática precisa de orientação dos pais e das escolas para oferecer uma rede de apoio às meninas. O alerta é da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. O smartphone e as redes sociais fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas, mas todo esse tempo conectado também aumenta os riscos na rede. O sexting é a troca de conteúdo erótico pela internet e é uma prática cada vez mais comum, principalmente entre os jovens. Quando esse tipo de conteúdo vaza para outras pessoas, sem o consentimento dos envolvidos, as consequências podem ser traumáticas, especialmente para as meninas. A gente vivencia a adolescência hoje na nossa sociedade reproduzindo algumas desigualdades de gênero, entre elas em relação à sexualidade, que um certo controle, né, da sexualidade das meninas e uma liberdade da sexualidade dos meninos. Para estudar o sexting, o Unicef entrevistou 14 mil meninas entre 13 e 18 anos aqui no Brasil. A pesquisa apontou que 8 em cada 10 jovens já receberam pedidos para enviar as chamadas nudes, e um terço delas mandou esse tipo de conteúdo. 7 em cada 10 meninas já receberam nudes sem pedir.
A popularização do sexting entre jovens é uma realidade, mas falta orientação sobre os riscos dessa prática. Mais de 85% das meninas entrevistadas disseram nunca ter buscado informações sobre o assunto. E 7 em cada 10 nunca falaram sobre o tema com a família ou tiveram o assunto discutido na escola. Às vezes, o que adolescentes precisam é de uma grande conversa e de buscar juntos as soluções. Então, se educadores e pais puderem contribuir para encontrar os caminhos, por exemplo, vamos procurar juntos na internet quais são os caminhos quando uma situação dessa aconteça. Nós temos consequências legais tanto na esfera penal, na esfera civil, e a criança, adolescente responde criminalmente, apesar de não cometer crime, ser um ato fracional, responde por isso. E os pais dos mesmos respondem dentro da esfera civil. A pesquisa do Unicef também mostrou que 1 em cada 10 meninas já sofreu com o vazamento de conteúdo íntimo na internet. O sofrimento, muitas vezes, é solitário. 35% delas disseram não ter contado para ninguém e apenas 16% dividiram o problema com a família. 8 em cada 10 meninas se sentiram culpadas pelo vazamento e 1 em cada 4 cogitou machucar o próprio corpo ou mesmo tirar a própria vida. Se ele vai compartilhar uma imagem que tem ali alguma exposição íntima, evitar de deixar aparecer o rosto, de deixar aparecer uma tatuagem, uma marca de nascença, um uniforme da escola, algo que permita identificar ou fazer uma ligação direta entre a pessoa e aquela imagem. Isso não é incentivar a prática, isso é orientar a ter cuidados para minimizar os impactos de uma exposição. E a Agência Nacional da Mineração publicou uma resolução que determina a eliminação de barragens, como a de Brumadinho. Em Minas Gerais, os deputados se apressam para aprovar o PL Mar de Lama Nunca Mais. O projeto pretende impor regras mais rigorosas para o setor de mineração. Porém, segundo o Ministério Público, o texto não é o ideal. A Comissão Extraordinária das Barragens convocou representantes do Ministério Público, Tribunal de Justiça e entidades para apresentar um substitutivo ao texto aprovado em primeiro turno pelo plenário. Os deputados prometem inserir dispositivos para ampliar o rigor sobre a atividade de mineração no Estado. O novo texto vai propor limitação da construção de barragens, proibir alteração para aumento de capacidade das existentes e exigir que as empresas façam a filtragem dos resíduos. Mas, segundo promotores de justiça envolvidos na discussão, é preciso atenção. O texto atual não contempla medidas importantes como a proibição de barragens em locais com população residente a menos de 10 quilômetros de distância, tecnologia de ponta para a disposição de rejeitos, garantia de recursos para despesas de desativação ou danos, a chamada caução ambiental, e licenciamento em 3 etapas obrigatório. Chama a atenção, neste caso, a urgência dos deputados em aprovar o projeto. Antes do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, no dia 25 de janeiro deste ano, ele tramitou por 2 anos e meio na Assembleia Legislativa, até chegar à Comissão de Administração Pública. A última vez que os parlamentares se debruçaram sobre esta matéria tão importante foi em novembro do ano passado, quando foi retirado da pauta a pedido do deputado Gustavo Valadares, do PSDB. O relator do projeto também defende o texto original, que teve o apoio da população. Não adianta votar qualquer texto apenas para dar satisfação à sociedade. Temos que votar um texto que de fato traga mais segurança para a nossa sociedade. E a nossa defesa é essa aqui, do projeto Mar de Lama Nunca Mais, que foi construído com a sociedade de Minas Gerais. O projeto original, batizado Mar de Lama Nunca Mais, chegou à Assembleia Legislativa em 5 de julho de 2016, com a força de 56 mil assinaturas. A mobilização liderada pelo Ministério Público de Minas Gerais foi uma resposta à tragédia de Mariana, 8 meses antes. O promotor de justiça, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, lembrou a época que a tragédia, que matou 19 pessoas, mostrou a fragilidade no sistema de licenciamento e fiscalização de barragens no Estado. A fiscalização ela é interna.
os órgãos ambientais eles não têm capacidade estrutural de reagir e fiscalizar os relatórios de estabilidade. O deputado Agostinho Patrus Filho, que determinou agora, como presidente da Assembleia, a retomada do projeto, era o presidente da Comissão Extraordinária de Barragens e manifestou à época apoio para que o projeto virasse lei com urgência. Há redundâncias e é bom sinal que isso aconteça, né? Que a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, né? e a população que assinou com cerca de 50 mil assinaturas tenham pensamentos iguais. Isso é um bom sinal de que esses projetos têm muita possibilidade de prosperar e que esses pontos em comum sejam os pontos fortes e que não sejam alterados e que tenham força de lei o mais breve possível. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, quando o projeto chegou à Assembleia, foi além e disse que o Legislativo daria atenção devida ao texto. E nós devemos, para a sociedade mineira, uma resposta. E essa resposta está vindo em parceria com o Ministério Público e nós temos esse dever de ofício de dar celeridade à tramitação. E o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje, durante uma solenidade no Palácio do Planalto, 3 projetos que integram o pacote anticrime e anticorrupção elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas com medo de não passar no Congresso, o governo fatiou o pacote. Os projetos encaminhados hoje para o Congresso Nacional não têm a parte referente à criminalização do Caixa 2 eleitoral. A equipe do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, responsável pela interlocução do governo com o Congresso, avaliou que a resistência de parlamentares à criminalização do Caixa 2 poderia colocar em risco todo o pacote proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, para combater a corrupção, o crime organizado e a violência nas cidades. Parte dos parlamentares, entre eles o próprio Onyx Lorenzoni, é alvo de investigação por doações não contabilizadas em campanhas. Atualmente, o Caixa 2 não é crime, mas apenas uma infração ao Código Eleitoral. O projeto de Sérgio Moro torna essa prática crime e prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para quem movimentar recursos nas campanhas fora da contabilidade exigida pela Justiça Eleitoral. O fatiamento da proposta, deixando o Caixa 2 para outra etapa, deve facilitar a tramitação da parte mais ampla do pacote anticrime, que envolve 14 leis. Além disso, a ideia do governo é de que o projeto anticrime tramite lentamente no Congresso e seja votado depois da tramitação da reforma da Previdência, que deverá ser apresentada esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. E a investigação de uso de Caixa 2 pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pode sair da instância do Supremo Tribunal Federal e seguir para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Quem pediu a mudança foi a Procuradora da República, Raquel Dodge. A investigação se refere ao uso de Caixa 2 para a campanha de Onyx Lorenzoni para deputado federal em 2014. O ministro da Casa Civil admitiu ter obtido da JF R$100 mil não declarados à Justiça Eleitoral. Onyx chegou a pedir desculpas em público. E em novembro do ano passado, delatores da JF entregaram à Procuradoria-Geral da República uma planilha que, segundo eles, comprova que o ministro recebeu um segundo repasse de R$100 mil em 2012. O ministro nega ter recebido esse dinheiro. Raquel Dodge pediu que o caso deixe o Supremo e siga para o Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul. A decisão será analisada pelo relator do caso, ministro Marco Aurélio Mello. E o governo federal pretende passar um pente fino nas aposentadorias por invalidez. Além de economizar, a área econômica quer também aproximar os números brasileiros aos números mundiais. Só que a realidade do trabalhador daqui é mais precária. Realizar tarefas de casa não é fácil. 10 anos se passaram, mas até hoje Dona Terezinha sente as dores provocadas por um tumor no ombro direito que surgiu quando ela era costureira de uma oficina. Conseguir a aposentadoria por invalidez não foi fácil. Foi assim, por exemplo, os 4 anos, eu lutando para a aposentadoria, e foi até uma hora quando não aguentei mais. Aposentadorias por invalidez somaram um custo ao INSS de mais de 50 bilhões de reais de janeiro a novembro do ano passado. E os 3,5 milhões de pessoas que receberam são o novo alvo do governo federal. A medida provisória número 871, publicada em janeiro, propõe um conjunto de medidas voltadas para a revisão das aposentadorias por invalidez. O principal objetivo é combater irregularidades. Para isso, alguns critérios de concessão do benefício são alterados.
A perícia para a renovação do benefício será obrigatória até os 60 anos, contra os atuais 55, e realizada a cada 6 meses e não mais de 2 em 2 anos. A reabilitação profissional, já prevista hoje, será feita de forma integrada entre os Ministérios da Saúde, Educação e Fazenda. A MP ainda estabelece que os servidores do INSS vão ganhar bônus médio de R$ 60 por benefício revisado. A medida propõe que os peritos façam essa reavaliação fora da jornada de trabalho e sejam bonificados em R$ 62 por perícia que eles venham a realizar. Então, além do que, altera o estatuto do servidor público, né? Se não concordar com o cancelamento da aposentadoria por invalidez, o beneficiário deve pedir a justificativa detalhada ao INSS e pode entrar na Justiça para pedir a reativação e o ressarcimento de valores, além de compensação por danos morais e materiais. A equipe econômica pretende economizar quase 10 bilhões de reais este ano e 17 bilhões até 2020, justamente com uma das parcelas mais vulneráveis dos beneficiários do INSS. Uma das alegações do governo é o alto percentual das concessões de aposentadorias por invalidez, entre 17% e 18%, bem acima da média mundial de 10%. Mas o Brasil também está no ranking mundial de acidentes de trabalho. É o terceiro país com mais registros, 1 a cada 48 segundos. Lamentavelmente, as medidas que a gente vê sendo adotadas de desestruturação do mercado de trabalho e de um ataque muito intenso a essa proteção social é de um país que vai desassistir cada vez mais os seus trabalhadores. Nos destaques internacionais liderados pela Califórnia, 16 estados norte-americanos processam a administração do presidente Donald Trump por declarar estado de emergência nacional e assim conseguir o dinheiro para o muro de fronteira. Uma coalizão de 16 procuradores gerais de estados norte-americanos apresentou uma ação contra o governo de Donald Trump com o objetivo de bloquear a declaração de emergência nacional oficializada na última segunda-feira. Com a medida, Trump poderia remanejar fundos da administração e levantar verba de quase 6 bilhões de dólares para construir o muro na fronteira com o México, prometido durante sua campanha. A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, afirmou que a medida não é necessária porque a imigração na fronteira está no seu nível mais baixo dos últimos 20 anos. Na Venezuela, em crise, chega mais ajuda humanitária na fronteira. Isso ocorre enquanto Donald Trump e Nicolás Maduro trocam farpas e Juan Guaidó faz um alerta e um pedido aos militares. Um avião militar C-17 dos Estados Unidos, que saiu de uma base aérea na Flórida, chegou carregando toneladas de ajuda humanitária à cidade colombiana de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, onde estão sendo armazenados alimentos e medicamentos à espera de como e quando serão distribuídos. E a região terá 2 concertos musicais neste fim de semana, um de cada lado da fronteira. Na Colômbia, o milionário britânico Richard Branson, da Virgin, vai promover um show estilo Live Aid, levantando fundos para comprar remédios e comida para os venezuelanos. Do outro lado, o ministro da Informação venezuelano, Jorge Rodríguez, disse que a Venezuela planeja 2 concertos pela paz na ponte Simón Bolívar, que liga o país à cidade de Cúcuta, com o nome Tirem as Mãos da Venezuela, e ainda prometeu levar 20 mil caixas de alimentos para ajudar crianças famintas na Colômbia. O presidente Donald Trump advertiu os militares fiéis a Maduro que eles estão arriscando seu futuro e suas vidas. Nicolás Maduro criticou o presidente dos Estados Unidos por pensar que pode dar ordens aos militares venezuelanos. Num evento que lembrou os 5 anos da prisão de Leopoldo López, um dos principais opositores ao regime, ao lado da mulher de López, Juan Guaidó pediu para que as Forças Armadas deixem entrar a ajuda humanitária no país. A seguir, a OMS alerta para o aumento de casos de sarampo no mundo. Casos de dengue explodem em Minas Gerais, que já registra mais de 24 mil casos em 2019. E ainda a especialista tira as dúvidas sobre os tipos de dengue e o combate à doença. A gente volta já.
É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Vem aí, Carnaval de Outrora 2019. De 2 a 5 de março, a partir das 8 da noite, você e sua família vão curtir a tradicional folia do Centro Histórico de Paracatu. Serão 4 dias de festa com banda, apresentações do concurso de marchinhas e agora com uma nova estrutura na Rua Goiás, o novo palco do Carnaval de Outrora, com mais espaço, conforto e segurança. Carnaval de Outrora 2019, Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389.